Bom dia. Nós estamos no meio de uma série de mensagens com o tema Os Heróis da Fé. E hoje nosso tema é Passando pelo Fogo, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você quiser já abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 3, quem conhece a história sabe que ela fica lá em Daniel capítulo 3. E já nós vamos ler o texto. Viver é sofrer. É claro que viver não é só sofrer, mas basicamente muito da nossa vida é uma sucessão de provações, problemas, dificuldades, pequenas, grandes. E eu já disse aqui na frente que muitas vezes que a coisa mais democrática que existe no mundo é o sofrimento. Não importa se você é brasileiro, se você é venezuelano, se você é americano, chinês, em algum momento o sofrimento irá atingir a sua vida. Não importa se você é idoso, se você é jovem, se você tem um grau de instrução alto ou não, em algum momento o sofrimento irá nos atingir. Todos nós enfrentaremos perdas, dificuldades, derrotas, frustrações. Em 2024, o Rio Grande do Sul passou por todas aquelas enchentes que deixaram vários mortos e várias cidades destruídas, um rastro de destruição. E naquela época, a nossa filha, nosso genro, eles vieram para ter o nenê, nosso segundo neto, aqui em Caxias, e ele nasceu no meio daquelas enchentes. E era para nossa filha ter tido um parto normal, o bebê estava na posição direitinho, e na hora de nascer, ele resolveu sentar. E aí tiveram que literalmente sair correndo para fazer a cesariana. Depois, com 15 dias de vida, ele foi internado na UTI com um caso grave de bronquiolite e foi um transtorno para todos nós. Agora, cada um de nós tem suas histórias, suas próprias histórias de sofrimento. E talvez você esteja passando nesse momento por uma fase de grande sofrimento. E existem vários tipos de sofrimento. Existe aquele sofrimento que é causado por nós mesmos, quando nós tomamos decisões erradas, fazemos coisas erradas, e esse é um sofrimento causado pelo nosso pecado. Muitas vezes Deus nos poupa das consequências e muitas vezes não. Mas nem sempre o nosso sofrimento é causado pelo nosso próprio pecado. Eu diria até que a maioria das nossas provações é causada, tem outras causas. E algumas pessoas entendem o sofrimento como sendo uma espécie de abandono de Deus. E as nossas provações, elas não são necessariamente um sinal de que Deus tenha nos abandonado ou de Deus esteja contra nós. A Bíblia não nos promete uma vida sem problemas, mesmo que você seja cristão, mesmo que você seja um filho de Deus, isso não nos isenta dos problemas, isso não nos isenta das dificuldades que todas as pessoas passam. E a palavra de Deus nos ensina que as nossas dificuldades, as nossas provações são usadas por Deus para nós amadurecermos
e crescermos na fé. Você quer se conhecer melhor? Você quer conhecer o seu coração com mais profundidade? Você quer se tornar uma pessoa mais compassiva, mais misericordiosa com os outros? Você quer aprender a depender de Deus, a desenvolver uma fé verdadeiramente madura? Você quer se tornar uma pessoa mais sábia? Conhecer a si mesmo, ser mais misericordioso, aprender a depender de Deus, ser mais sábio, são coisas essenciais para nós nos tornarmos pessoas realmente maduras. E nenhuma delas pode ser desenvolvida sem passarmos por experiências de sofrimento. E a Bíblia diz que Deus está conosco nos nossos sofrimentos. Vai ser projetado aqui o texto de Isaías 43, de 1 a 3. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Na Bíblia, o fogo e as enchentes simbolizam as provações. E o que Deus nos promete aqui nesse texto é que Ele estará conosco quando nós atravessarmos os rios e quando nós andarmos através do fogo. E há uma história na Bíblia que ilustra muito bem essa verdade de Isaías 43, e a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3, você já deve ter a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler então dos versos 1 até o verso 6. Daniel 3, de 1 a 6. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Então o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua dele mesmo, uma estátua enorme, e ordenou que todos os súditos do reino se ajoelhassem e adorassem aquela imagem. E 3 jovens judeus se recusaram a fazer isso: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens, eles representam as pessoas que hoje vivem em regimes totalitários, em que você é obrigado a adorar algum governante, ou que você é obrigado a se dobrar diante de alguma ideologia, como acontece, por exemplo, na Coreia do Norte, na China, em alguns países islâmicos, etc.
E se você se recusar a adorar esses governantes ou a se dobrar diante dessas ideologias, você pode ser preso, torturado e morto. Mas também Sadraque, Mesaque e Abednego representam pessoas que de repente se veem diante de uma situação que elas não pediram para viver. De repente, quando nós menos esperamos, acontecem coisas que não estavam nos nossos planos. Por exemplo, você tem o sonho de ter uma família feliz. E aí você se casa. E aí tem aquele casal que não consegue engravidar. Ou tem aquele casal, aquela família que descobre que o seu filho, a sua filha desenvolveu uma compulsão ou se tornou dependente químico. Os nossos pais que cuidaram de nós se tornam frágeis, adoecem, e agora nós é que precisamos cuidar deles devido à idade avançada. Nós nos esforçamos no trabalho, damos o melhor de nós, seja empreendendo, seja trabalhando para alguma empresa, e por causa de algo que foge do nosso controle, nós fracassamos no nosso trabalho. Nós descobrimos que temos uma doença crônica ou uma doença grave e que vai afetar a nossa vida. Nós confiávamos numa pessoa que nos traiu. Nós somos vítimas de violência ou de uma injustiça. Como aconteceu em 2024, pessoas foram vítimas de uma catástrofe, como uma enchente, ou alguém sofre um acidente e isso muda totalmente a sua vida. E etc. Poderíamos falar de outras coisas. O que acontece na sua vida hoje que não estava nos seus planos? E com certeza não estava nos planos dos 3 amigos de Daniel, que aquele rei louco, narcisista, iria fazer uma estátua de si mesmo e exigir adoração. E de uma hora para outra, a vida deles mudou. E eles precisaram se posicionar diante de uma situação. Daniel capítulo 3, nós vamos ler agora dos versos 13 a 18. Daniel 3, 13 a 18. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Veja bem a resposta desses 3 jovens. Versículo 18. Deus nos livrará, mas se ele não nos livrar, nós continuaremos fiéis a ele. Eles criam que Deus era poderoso
para salvá-los. Mas eles estavam ao mesmo tempo dispostos a pagar com a vida pela sua fidelidade. Se Deus não nos salvar, nós continuaremos fiéis a Deus. E o que nós aprendemos com essa resposta? Nossa confiança deve estar em Deus, mesmo quando as circunstâncias da nossa vida se voltarem contra nós. E a lição número 1 que nós aprendemos é que viver pela fé significa confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os seus planos. Os 3 amigos criam que Deus poderia livrá-los, mas eles também criam que Deus é Deus e que Ele pode fazer, Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser com as nossas vidas. E como é difícil essa verdade. Mesmo nós acreditando que Deus nos ama, nós temos uma enorme dificuldade de confiar que Deus é Deus e que Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser com as nossas vidas. Deus tem os planos dele, nós não conhecemos os detalhes desse plano, nós não temos o menor controle sobre esse plano. Deus não está obrigado a cumprir os planos que nós achamos que Ele tem para nós ou que nós achamos que Ele deveria ter para nós. Em outras palavras, Deus é Deus e nós não somos. A Bíblia diz que os planos de Deus são insondáveis, são inescrutáveis. Inescrutável significa incompreensíveis, grandes demais para nós. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. E Jó 42, 2 diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E os versículos 17 e 18, eles então refletem uma fé madura da parte desses 3 jovens. Nós cremos que Deus pode nos livrar, mas nós continuaremos fiel, mesmo que Ele não nos livre. Os 3 amigos confiavam em Deus e nos planos de Deus. Lição número 2. Viver pela fé significa crer que o mesmo Deus que permite o sofrimento está conosco em nossos sofrimentos. Daniel capítulo 3, versículos 19 a 25. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor, ele vê 4 homens andando ilesos pelo fogo. E o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Quem é esse 4º homem? O Antigo Testamento fala de uma figura misteriosa que aparece de vez em quando, e essa figura se chama o anjo do Senhor.
Ele não é exatamente um anjo, ele é o anjo do Senhor. E quando esse anjo fala, é como se Deus estivesse falando. Êxodo capítulo 3. Os anjos na Bíblia se recusam a receber adoração, mas esse anjo aceita ser adorado. Josué capítulo 5. E ver esse anjo é como ver Deus. Juízes capítulo 13. Os teólogos entendem que esse anjo é, na realidade, aquilo que se chama de uma teofania, uma manifestação de Deus. Uma manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo antes da sua encarnação. E séculos depois dos eventos narrados em Daniel capítulo 3, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, se faz homem. E a vida de Cristo, conforme narrada nos evangelhos, foi uma vida marcada pelo sofrimento. Jesus ele enfrentou todo tipo de oposição. Ele foi rejeitado, ele foi caluniado, ele foi humilhado e finalmente ele experimentou a cruz. O tipo de morte mais degradante, mais dolorosa, mais humilhante que existia. E o profeta Isaías diz, Isaías 53:3, que o Messias foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. O Timothy Keller, no seu livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, ele diz o seguinte: quando nos lembramos de que Jesus vivia por toda a eternidade em glória e felicidade inimagináveis, é que nos damos conta de que toda a vida de Jesus foi, para ele, como caminhar em uma fornalha. No jardim do Getsêmani, Jesus começou a entrar na grande fornalha da aflição. E lá ele orou: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E na cruz, quando ele estava na grande fornalha da aflição da cruz, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Enquanto o fogo da ira de Deus, por causa dos nossos pecados, estava sobre Jesus, com toda a sua intensidade, Jesus estava completamente só, levando sobre si os nossos pecados. Então, aquele que prometeu estar conosco quando nós passarmos pelo fogo, ele enfrentou sozinho a fornalha da aflição da cruz, por amor de nós. E ele está conosco nos nossos sofrimentos. Como nós podemos caminhar com Deus quando nós estamos passando por momentos de grande dor, de grande provação? Andar com Deus muitas vezes significa para nós dar um passo de cada vez, viver um dia de cada vez. Nós estamos muitas vezes tão abalados, tão fragilizados, que nós só precisamos vencer aquele dia. Como Jesus disse, basta para cada dia o seu mal. Viver um dia de cada vez. Quando nós estamos passando por momentos de grande sofrimento, nós precisamos caminhar com Deus. E caminhar com Deus significa não deixarmos de ler a sua palavra, não deixarmos de orar. E às vezes a gente não tem ânimo, não tem forças para fazer isso. Mas eu diria, leia nem que seja um salmo.
leia, nem que seja um versículo, e se agarre àquele texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Leia textos que tocam o seu coração, como Salmo 23, Isaías 40, Romanos capítulo 8. E não deixe de orar. Faça, nem que seja uma oração breve. Nós precisamos caminhar com Deus. E andar com Deus significa andar com o povo de Deus. Eu acho muito bonito nessa história que ela não conta a história só de Sadraque, ou só de Mesaque, ou só de Abednego, mas ela conta a história de 3 amigos que passaram juntos pela mesma provação. Então não fique sozinho nas suas provações. A nossa tendência, alguns de nós mais, alguns de nós menos, a nossa tendência é meio que nos isolarmos. Mas não se isole. Nós precisamos de irmãos que estejam conosco, que orem por nós, que nos ajudem no nosso momento de dificuldade. Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Existem momentos que nós não conseguimos levar sozinhos. E os nossos irmãos nos ajudam a carregar os nossos fardos. Romanos 12:15 diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Então, na vida do povo de Deus, existem as celebrações, existem as vitórias, existem as alegrias, e existem as dificuldades, existem os problemas, existe o choro, e nós choramos com os que choram. Sadraque, Mesaque e Abednego são nossos heróis da fé, porque eles confiaram em Deus quando precisaram enfrentar uma situação nova e que eles não desejavam. Viver pela fé é confiarmos que Deus está conosco quando nós passamos pela fornalha do sofrimento. E muitas vezes nós não vamos entender, Deus, por que isso? Mas eu tenho aprendido uma lição que é: nós não precisamos entender, nós precisamos confiar. E a lição número 3. Viver pela fé significa crer que Deus tem o poder de nos livrar do sofrimento, se essa for a sua vontade. Nós somos contra a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade ensina que a vontade de Deus para nós, para todo cristão, é que você nunca fique doente e que você tenha prosperidade. Então, o cristão fiel, o cristão verdadeiro, o cristão que tem fé, ele não adoece e ele é rico. Amém? Alguém disse aqui. E se você ficou doente, ou se você passa por dificuldades financeiras, diz a teologia da prosperidade, é porque você não tem fé. E você precisa provar sua fé, dando uma generosa oferta para aquela igreja que ensina a teologia da prosperidade. É assim que você prova, entre aspas, a sua fé, fazendo grandes doações para igrejas que são muito mais balcões de negócio com Deus do que igrejas. E, infelizmente, essa falsa teologia ela é usada para manipular as pessoas. Mas existe um outro extremo da teologia da prosperidade, que é a teologia da calamidade. E a teologia da calamidade, talvez você pense, talvez você tenha essa crença, até como uma reação à teologia da prosperidade. A teologia da calamidade ensina que a vontade de Deus para o cristão é que ele sofra. O cristão ele tem que sofrer, ele tem que aceitar
aquela doença, ele tem que aceitar aquele problema, ele tem que aceitar aquela dificuldade. E essa teologia da calamidade acaba se tornando uma glorificação do sofrimento. É a teologia do masoquista. É o masoquista cristão. Quando eu olho para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, a história deles me autoriza a dizer que Deus não é o Deus da teologia da calamidade. Porque Deus faz o milagre de livrá-los da fornalha acesa. Então, viver pela fé significa que Deus tem o poder de fazer milagres e de nos livrar do sofrimento. No versículo 17, os três amigos dizem: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Deus não tem a obrigação de fazer milagres, mas Deus pode fazer milagres, se essa for a vontade dele. Então, como que nós devemos orar? Senhor, eu peço que tu faças esse milagre na minha vida, mas que seja feita a tua vontade. Se você está orando por alguém, ou você pensa em orar por alguém, mas você desanimou porque essa pessoa não vai se converter, essa pessoa é muito pecadora. Ore por essa pessoa. Se você está diante de um problemão e não sabe como resolver esse problema, e não sabe de onde pode vir a solução, ore pela solução desse problema. Se você tem uma doença ou alguém que você ama está doente, uma doença talvez incurável, ore pela cura dessa doença. Porque se for da vontade de Deus, Ele pode fazer um milagre. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, nós precisamos ser cristãos bíblicos. E ser um cristão bíblico significa nós não somos nem da teologia da prosperidade e nem da teologia da calamidade. O cristão bíblico ora pelo milagre e ele se submete à vontade de Deus. Então você se sente nesse momento lançado numa fornalha do sofrimento? Clame a Deus e pode ser que Ele tire você de dentro da fornalha sem nenhuma queimadura, assim como Ele fez com os três amigos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, 3 lições da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Primeiro, viver pela fé significa confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os seus planos. Viver pela fé significa crer que o mesmo Deus que permite o sofrimento está conosco em nossos sofrimentos. E viver pela fé significa crer que Deus tem o poder de nos livrar do sofrimento, se essa for a sua vontade. Nem teologia da prosperidade, nem teologia da calamidade, mas viver pela fé. Quero chamar aqui à frente a equipe de louvor para a gente cantar o último cântico. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Não sei pelo que você está passando agora.
ou se alguém que você ama está passando por um momento de grande provação, mas vamos colocar a nossa vida diante de Deus e confiar que Ele tem todas as coisas sob o seu controle e que a vontade dEle será feita na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo exemplo desses 3 jovens que, diante de uma situação desafiadora, confiaram em Ti. E da mesma maneira, nós queremos nos colocar na Tua presença. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê da Tua graça para enfrentarmos com fé, confiando em Ti, as provações pelas quais o Senhor está permitindo que passemos ou que venhamos a passar. Senhor, que a nossa confiança esteja em Ti quando o Senhor fizer o milagre e que a nossa confiança também esteja em Ti quando o Senhor não fizer o milagre. Que o Senhor nos dê a graça para passarmos por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, soberano, e que o Senhor estará conosco em todos os momentos. Aconteça o que acontecer. Nos ensina, Deus, a viver com a mesma fé desses 3 homens. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.